Namastê para todos. Então, o tema da nossa palestra hoje vai ser sobre o que é o yoga, né? Então, para começar, eu pensei a gente falar sobre o significado dessa palavra yoga, né? Quem sabe o significado? Geandro, se arrisca? Quem lembrar pode falar. Não? Lembra não, né? É algo sobre você, prática, alguma coisa assim. Então, o significado da palavra yoga, na verdade, significa união. Pode passar. União, né? Mas união com o quê, afinal, né? Quando a gente fala em união, né, se pressupõe que algo está separado, né? E esse algo separado seria nós, né? Então a gente pode pensar da seguinte forma: imagina que a alma, ela, para entrar nesse plano aqui, né, de experiência, ela acaba se fragmentando tanto que ela esquece quem ela realmente é, né? Então a proposta do yoga, né, seria conduzir você a essa união com sua verdadeira essência, né? Inclusive esse é o entendimento dos mestres espirituais, né, da nossa escola, né? Eles falam que yoga, né, é um caminho que conduz essa nossa união com a nossa verdadeira essência. Então para eles yoga é isso, né? Então, se a gente for pensar dessa forma, né, a gente vai perceber que o yoga, na verdade, ele fez parte de várias culturas, né? Porque as pessoas, na sua insatisfação, né, elas sempre buscaram um sentido mais profundo, né, para a sua vida, né, uma conexão maior, né, um entendimento sobre o que realmente elas são, né. Então, na visão dos mestres, yoga é isso, né, essa busca por essa união, né, com aquilo que a gente realmente é, né, que a gente acaba esquecendo, né. Então, o yoga seria um caminho para isso. Entenderam mais ou menos? Porém, tem outra interpretação que particularmente eu gosto muito também. Aí pode passar. Que seria, yoga é qualquer metodologia estritamente prática que conduza ao samadhi, né? Samadhi seria a iluminação. Por que é importante a gente compreender isso? Porque existem mais de 100 linhas de yoga, vocês sabiam? Mais de 100 linhas de yoga, veja. Tem coisa boa e tem coisa muito ruim, entendeu? Então é importante a gente separar o joio do trigo, sabe? Por exemplo, hoje existe até yoga para cachorro, vocês sabiam? Sério? Porque tem acupuntura para cachorro, né? Psicanálise para cachorro, né? Os caras, não, bora fazer um yoga para cachorro também, né? Então são coisas que não tem nenhum sentido, né? É claro que tem as linhas mais tradicionais, né? As linhas antigas, né? Mas dessas linhas foram nascendo outras coisas, até um pouco bizarras, sabe? Que não tem um sentido maior com yoga, né? Então, yoga, né, é qualquer metodologia prática que conduz ao samadhi, né? Samadhi seria a iluminação, né, um estado de expansão de consciência, né? Entenderam? Então, isso é outra definição também dos mestres. Olha, e em nenhum texto de yoga sério, né, fala que yoga é uma prática para relaxamento, né, para aliviar o estresse, sabe? Esse tipo de coisa. Eles não falam sobre isso. Eles colocam yoga como uma prática para iluminação. Veja, né? E hoje as pessoas querem vender yoga como se fosse um produto, né? Que é bom para relaxar, desestressar, sabe? Mas na verdade isso não é yoga, né? E isso é uma das coisas que me deixa prostituto da vida, é as pessoas pegarem, né, uma ferramenta dessa antiga, né, e querer vender assim, né, de uma forma, como é que eu posso dizer, incompleta, né? É claro que um praticante de yoga, né, que se dedica, né, assiduamente, ele vai conseguir alcançar estados de tranquilidade, né, de paz, né? Mas isso, na verdade, é a consequência da prática em si, né? E seria a parte mais superficial da prática do yoga, né? Mas a parte mais profunda seria isso aqui, seria o samadhi, né? Que seria estados mais profundos de consciência, né? O relaxamento é a consequência, né? Então, praticar yoga com esse intuito é a mesma coisa que você tomar um banho, né? A gente sabe que um banho é muito bom, né? É relaxante, mas não eleva, né? Não traz uma transformação, autoconhecimento, né? É aquela coisa boa que fica ali, né? Você toma um banho, se sente bem, beleza, né? Morreu ali, né? Não traz uma transformação, né? Então, praticar o yoga com esse intuito é justamente isso, sabe? Não traz uma transformação, né? Então, para vocês que são alunos, né, vocês têm que ter isso bem claro, né? Por que eu estou praticando yoga, né? A meta é essa daqui, tá certo? É a iluminação, né? O que a gente chama de samadhi, né, na tradição do yoga, né? Então, o yoga é esse método prático, tá certo? Pode passar agora. Olha aqui outra imagem, né? O objetivo do yoga é entrar uma pessoa comum, né, passar por essa caixinha azul, né, que seria o treinamento do yoga, sair o quê? Uma pessoa iluminada. Agora isso aqui é uma vida toda, tá bom? Não é um ano, 2, né? É uma vida toda de práticas, né? Entendeu? E esse método prático pode envolver asanas,
práticas físicas, meditação, mantra, estudos, né, autoconhecimento, né, pranayamas, práticas de respiração e visualizações. Então, lembrem que yoga é um método prático, tá certo? Que conduz aquilo lá, ao samadhi, tá bom? Então, aqui entra uma pessoa comum, então ela vai passar por esse processo aqui, né, que é de uma vida toda, né? Eu até brinco, falo, é N vidas, né? Porque a gente desencarna, a gente continua praticando também, né, buscando, né? Por exemplo, se hoje vocês buscam yoga aqui nessa vida, né, certamente quando desencarnar vocês vão estar buscando também o yoga, né? Quem tiver sintonia, né? Entendeu? Então, o estudo, né, a dedicação vai continuar também do outro lado, né? E tem várias escolas que vão ensinar yoga também, entendeu? Pode passar agora. Vocês têm alguma dúvida até aí ou tá tudo claro, né? Tá tudo claro. Pode passar então. Volta de novo, antes da gente avançar. Eu falei que yoga é um método prático, né? Mas ninguém se atentou que aqui na nossa escola a gente estuda também filosofia, não é verdade? Vocês sabem por que disso? Se yoga é um método prático, por que a gente estuda filosofia aqui? É importante também a teoria, A prática, né? a prática. Que tu até falou que é mais importante às vezes a filosofia até do que as práticas, né? Porque você vivendo a filosofia, você vai estar vivendo verdadeiramente o yoga. Uhum. Vejam só, na Índia existem várias correntes filosóficas. Pode passar agora, vou explicar melhor para vocês isso. O yoga, lembrando que é um método prático, né? Mas vocês podem encontrar linhas de yoga que têm uma base filosófica naturalista, que seria o Sankhya. E também podem encontrar linhas de yoga que têm uma base no Vedanta, que seria uma linha mais espiritualista, entendeu? O yoga é a prática, porém ele pode ter como fundamentação Sankhya, né, que é uma filosofia naturalista, ou Vedanta, que é uma filosofia espiritualista. E também pode ter uma base comportamental no Tantra, ou no Brahmacharya, entendeu? Que seria o celibato, em outras palavras. Veja como o yoga é uma coisa complexa, né? Isso é o que mesmo? Brahmacharya, que seria o celibato, né? Em outras palavras, né? Então, o Vedanta, né? Ele é uma das linhas filosóficas mais difundidas aqui e que tem mais números de adeptos. O Vedanta, eles são baseados em 4 textos considerados sagrados na tradição hindu. Então, o Vedanta seria, como é que eu posso dizer, baseado nos comentários finais dos Vedas, que são os textos sagrados indianos. E esses textos têm o nome de Upanishads, né? Olha, Upanishad significa sentar próximo. É por isso que aquele nosso livro, né, o nome é Aos Pés dos Mestres, porque seria a tradução das Upanishads, né, que é sentar próximo. Né? Em outras palavras, é o que a gente está fazendo aqui, né? Entendeu? Conversando, né, sobre determinados assuntos, né? Então, dos comentários dos Vedas, né, nasceram as Upanishads, né? Tá certo? Que seria o Vedanta, né? O Vedanta é totalmente baseado nesses textos. E, deixa eu explicar melhor. O conteúdo central do Vedanta é mostrar que você é exatamente tudo aquilo que você procura. Felicidade, paz, Deus, realização, tudo está dentro. Então, a essência do Vedanta é justamente essa, é mostrar que você é justamente tudo o que você está buscando. Só que você esquece, né, pela ignorância, né, mas está tudo dentro. Entendeu? Então, o Vedanta ele é centrado nisso. Tá certo? Todos os textos do Vedanta vai falar sobre isso. Entendeu? De forma diferente, é claro, né? Mas a essência do Vedanta é essa, né? E o Tantra seria uma filosofia comportamental de características matriarcal, sensorial e desrepressora. Entendeu? E o Brahmacharya seria uma filosofia comportamental, patriarcal, antissensorial e repressora. Veja, é totalmente o oposto, né? Essa daqui não tem como você unir isso aqui, né? Ou você é de linha Tantra, ou você é de linha da Brahmacharya. Entenderam? Aqui eu ainda acredito que é uma possibilidade de união, né? O Sankhya, que é uma filosofia naturalista, né? Discretamente teísta, né? E o Vedanta, né? Que seria uma filosofia mais espiritualista. Então, o Yoga é a prática, né? Mas essa prática pode ter como fundamentação o Sankhya, né? O Vedanta, tá certo? Essas duas que são as principais, né? E também pode ter uma base comportamental no Tantra ou no Brahmacharya. Entenderam?
Acontece também. Mas yoga é a prática, tá bom? E o que é yoga? Qual é a definição? Vocês lembram? A gente viu quase agora. O caminho, né, para chegar ao samadhi. É o método prático para o samadhi, né? Então isso aqui são as fundamentações, né, que o yoga pode ter, né? Aí pode passar agora. Sim, qual dessas você considera aqui? Oi? Eu acho que até varia melhor. Olha, a gente segue essa linha tântrica, né? Que é uma linha mais liberal, sabe? Entendeu? E com a base no Vedanta, que seria uma linha mais espiritualista e tudo mais. Então, de novo, o yoga não tem teoria. Mas quando necessita, pode utilizar como fundamentação, né? Ou o Vedanta, né? Ou o Sankhya, né? Entendeu? Essas duas filosofias. Entenderam? O yoga é a prática, né? Ele acontece quando a gente está praticando, né? Fazendo uma prática de asana, meditação, né? Então aquilo ali é yoga, sabe? Então a gente fala que o yoga é uma filosofia prática. Por quê? É uma filosofia de vida. Você vive o yoga, né? Não é aquela coisa que fica no mundo das ideias, né? Então filosofia prática é isso, né? É você estar praticando, né? Então quando você está praticando é yoga, né? O yoga está acontecendo. Então yoga é qualquer metodologia prática que conduz ao samadhi. Então isso é importante vocês entenderem, né? Porque algum dia pode chegar alguém e perguntar para vocês, né? Poxa, você está praticando yoga, né? Qual é o objetivo, né, dessa prática, né? Então é importante que o aluno tenha argumento para falar, né? Tanto para quem não conhece e também para quem é mais experiente, né? Porque às vezes pode acontecer, né? Então é importante a gente ter esse embasamento, né? Saber qual é a prática que a gente faz, né? E o porquê da gente estar fazendo isso. Entendeu? Aí pode passar agora. Então, filosofias teóricas, né? Ou especulativa, a gente vai ter o Sankhya ou Vedanta, né? Quem sabe o que é especulativa? Ninguém sabe. Pronto, um sabe, mas não sabe explicar, né? Olha, por exemplo, é algo que não tem uma comprovação, né? É o que vai discutir sobre a origem do homem, né? Da alma, né? De Deus, né? Teorias, né? Em outras palavras, né? Por isso que é filosofia teórica, né? Ou especulativa. Tem como comprovar, né? Entenderam? Então é aquela coisa que você vai estar discutindo sobre a origem do homem, né? Mas não tem como provar, né? Sabe? A origem da alma, né? De Deus, né? Essas coisas todas, né? Então se enquadraria o Sankhya e o Vedanta, né? São filosofias teóricas, entenderam? Filosofia prática é o quê? O yoga, né, gente? Tá até anotado, né? Não é possível. Isso, todo aquele conjunto que a gente discutiu, né? Aquilo é a prática, né? Então, yoga é a prática, né? Filosofias comportamentais, que a gente falou, né? Qual é? Era para eu tirar dessa colinha. Então, o Tantra e o Brahmacharya. Tantra é matriarcal, né? Como a gente conversou, né? Sensorial e desrepressora, tá bom? E o outro é repressor, né? Em outras palavras, né? Porque patriarcal, antissensorial e repressora, né? Porque o Brahmacharya, ele vai estar, como é que eu posso dizer, orientando a você lutar contra o prazer, né? Já no Tantra, não. No Tantra é totalmente natural, você sentir prazer, você se relacionar, né? Como vocês vão ver. No caso, o outro seria mais... Olha, no Brahmacharya, o prazer, ele é visto como se fosse, como é que eu posso dizer, algo que aprisiona a alma, entendeu? Essa é a visão do Brahmacharya, entendeu? Então, os caras, eles vão estar fugindo do ato sexual, né? Vão ver como um ato que realmente não eleva, sabe? Já o Tantra não, o Tantra é totalmente liberal, sabe? O Tantra enxerga o sexo como um ato divino, né? Como uma coisa natural, sabe? Não tem uma repressão, né? E justamente por ser matriarcal, tem como base ser sensorial, né? Aí pode avançar agora. Olha aí, o Tantra é uma filosofia comportamental de características matriarcal, sensorial e desrepressora. Entendeu? Para mim, esse aqui é bem mais interessante do que o Brahmacharya, né? Entendeu? Aí pode avançar agora. Brahmacharya, né? Uma filosofia de características patriarcal, antissensorial e repressora, né? Porque você vai estar lutando contra o instinto do prazer, né? Eu falei sobre o Tantra, essa questão de ser liberal, né? Não confundem fazer o que eu quero, sabe? Sem consequências. Não é bem por aí, entenderam? Não é bem por aí. É você, como é que eu posso dizer?
Isso. Tudo tem ação e reação, né? Você utilizar a sua liberdade, não no sentido de prejudicar ninguém, sabe? Mas você buscar ser feliz, por exemplo, com prazer, né? Ser uma pessoa alegre, uma pessoa leve, entendeu? Você não precisa estar se punindo o tempo todo por sentir prazer, porque isso é uma coisa natural, né? E a gente sabe, né, através de vários teóricos da psicologia, né, o problema disso aqui, né, da repressão, né? Porque você está reprimindo uma energia extremamente poderosa, né? Principalmente quando a gente fala da energia sexual, né? Então, quantos males não acontece por conta disso, né? A gente vê abusos, né, em várias religiões, né, por conta da repressão, né? Porque cedo ou tarde aquela energia ela vai vir contra você, entenderam? E a gente tem que entender que a energia sexual é a energia mais poderosa que existe, sabe? Porque quando está reprimindo aquilo, né, aí chega uma hora que Ela explode. E nessa explosão... Então, e essa explosão ela pode, como é que eu posso dizer, se apresentar através de várias formas, né? Através de um abuso, né, uma situação assim ruim, né, para a pessoa, né, através de uma somatização, entendeu? A pessoa começa a apresentar certos sintomas, né, físicos, mentais, porque você está reprimindo essa energia, entenderam? Então, isso é algo extremamente prejudicial, né? Entenderam? E o prazer não é algo assim ruim, entendeu? Faz parte da nossa natureza, né? Se a gente sente prazer, é porque a gente deve buscar de uma certa forma, né? Todas as pessoas buscam prazer, não é verdade? Ninguém busca o sofrimento e a dor, né? Então, de certa forma, você viver isso aqui você está indo em contramão, né? Porque todo mundo busca a felicidade e o prazer. Aí você vai estar lutando contra isso, né? Então, dentro dessa corrente, o prazer ele é visto como uma forma de aprisionar a alma, né? Entendeu? Como se você ficasse escravo daquilo, né? Agora é a questão da consciência, né? E da moderação, né? Aí pode avançar agora. Dito isso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as origens do yoga, né? Como é que realmente começou, né? Tudo isso, né? Essa prática, né? Acredita-se que o yoga ele se iniciou há mais de 5.000 anos. Vejam, mais de 5.000 anos. Por quê? Os arqueólogos eles encontraram algumas imagens, né? Que associaram a postura de yoga, né? Por exemplo, essa daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, né? Porque ela está meio cortada, né? Mas aqui a gente vê uma pessoa em uma postura tradicional de yoga, né, que a gente chama de Siddhasana, né, que seria uma postura mais ou menos assim. Ó. Uma postura tipo assim, sabe? Então encontraram isso aqui, em uma cidade que foi descoberta na região da Índia, né, do Paquistão. Entenderam? Então isso aqui levou muitos a acreditarem que o yoga é uma prática que vem sendo difundida há 5.000 anos. Veja. 5.000 anos de história, né? Agora, pode também representar uma pessoa sentada, né? Entendeu? Pode avançar agora. Pode avançar agora. Né? Olha, tem outras, né? Dá para ver melhor essas daqui agora, né? Só que é muita coincidência a gente encontrar nessa postura assim, né? Entendeu? Porque existem várias formas de sentar, né? Aí você vê uma postura assim, né? Uma postura tradicional da meditação, né? Então isso levou muitos pesquisadores a acreditar que nessa civilização antiga, né, que encontraram nessa cidade, existia uma prática do yoga, né? Entendeu? Os textos mais antigos que a gente tem registro, né, que são os Vedas, né, os textos sagrados da Índia, né? Eles falam também sobre yoga, né? Agora não falam sobre postura, tá bom? Postura já é uma prática mais recente, né? O yoga, desde muito tempo, sempre eles falavam sobre o yoga, né? Agora como um caminho de elevação da consciência, né? Associavam o yoga mais a uma prática meditativa mesmo, né? Em suas origens, entendeu? Não tinha postura, essas coisas, sabe? Isso é algo mais posterior, né? Que foram, assim... Era só em relação às posturas, só as posturas em relação à meditação, né? Isso. Isso, As posturas é mais... Entendeu? Aí, esses textos, os Vedas, né? Possivelmente foram escritos em 1500, mais ou menos, né? Eles falam sobre yoga também, né? Mas esses achados arqueológicos, né, mostraram que possivelmente essa prática é muito mais antiga do que se imaginava, né? Coisa extremamente antiga, né? Só que a Índia, ela, assim, foi um dos países que mais sofreu invasões, sabe? Então, certamente nessas invasões, né, aquele conhecimento que foi preservado foi sendo compartilhado de boca a boca, né? Porque na época não tinha como registrar, né? Entenderam? E essa civilização onde encontraram isso aqui era extremamente avançada, sabe?
Os caras tinham saneamento, tinham banheiro nos quartos, sabe? Vejam. Pra gente é uma coisa comum, né? Eu tô falando de 5.000 anos atrás, entendeu? Era uma coisa totalmente inovadora, né? Então tinha uma cultura avançada ali, sabe? Naquela região, né? Que ainda estão fazendo descobertas, né? Olha, por exemplo, a escrita eles ainda não descobriram, né? Não sabem ainda o que significam essas escritas, sabe? Ainda estão assim pesquisando, né, para tentar entender um pouco dessa cultura, né? Mas só essas imagens já trouxeram uma reviravolta, né? Entenderam? Porque são, como é que eu posso dizer, bem sugestivas, né? E realmente a gente pode entender que existia sim uma prática naquela cultura de yoga, né? Entendeu? Imagina uma cultura, né, que viva de forma livre, né? Vive um estado natural, né? Meditativo, né? Entendeu? Talvez naquela época nem tinha o nome de yoga, né? Mas era uma coisa natural das pessoas, sabe? Ser assim, viver um estado meditativo, né? Ter uma certa acessibilidade, entendeu?